A arte de desconcertar as coisas. Nunca fui bom em consertar as coisas, mas meu pai entendia disso. Então aprendi a admirar as pessoas que consertam as coisas. Rádios, TVs, chuveiros, cadeados, tudo. Parece tão fácil para quem sabe. Exige atenção, dedicação, inteligência e equilíbrio. Quando jovem, eu era meio, digamos, aéreo. Diziam, eu mesmo não sabia, e sempre tive uma frustração com relação a aprender a consertar coisas. Até hoje, vejo tutoriais sobre como se conserta aviões, foguetes, máquinas antigas. Apesar de ter consertado muito pouca coisa na vida no sentido prático, muito menos as paixões, acho o máximo ver como a pessoa lixa aqui, lixa dali, aperta o parafuso, emenda, solda, reconstrói o que antes não funcionava. Bom, mas se desde criança não servia para consertar as coisas, para que então servia? Não demorou muito para descobrir. Para desconcertar. É, isso mesmo. Não se espantem. Isto também tem sua função no mundo. Um dos poetas que mais me impressionou na juventude foi Fernando Pessoa. Ficava boquiaberto, nada acadêmico, de forma intuitiva mesmo, ao lê-lo, com sua capacidade de fragmentar as palavras para extrair delas tudo o que o português poderia oferecer, os seus múltiplos significados, ou mesmo inverter conceitos. Vejam este poema dele sobre cartas de amor. Todas as cartas de amor são ridículas. Não seriam cartas de amor se não fossem ridículas. O que ele faz? Ele desconstrói a noção que temos das cartas de amor. Não são sublimes, não são a expressão elevada de um sentimento, são apenas ridículas. Fernando Pessoa chegou a se matricular na Faculdade de Letras de Lisboa, mas não seguiu com o curso. Passou boa parte da vida lendo e escrevendo, o que o fez recusar algumas ofertas de emprego. Então, o cara não serviu nem para trabalhar e nem para estudar. Era como a geração nem. Diante disso, eu pensava, como disse, de forma intuitiva, logicamente que sem noção de comparação, com relação à genialidade do poeta luso. Esse cara é parecido comigo, não serve para nada. Então, nós temos um exemplo prático de coisas consertadas. As palavras, as frases, o vocabulário, o conceito das coisas elaborados socialmente e a forma como tudo isto se consolida através de regras, através da gramática. Tudo isso é conserto, construção, e todo mundo sempre me disse, com certa razão, que destruir as coisas é mais fácil, mas consertar é que é difícil. Lógico, se você quiser destruir por destruir, não vai encontrar muita dificuldade. Acontece que desconcertar as coisas em um sentido elaborado para extrair outro significado ou um significado maior, exige que você saiba exatamente como as coisas funcionam e são construídas para reconstruí-las novamente de outra forma. Nesse sentido, desconstruir, desconcertar, significa construir algo diferente e maior, mais abrangente. E se você tentar colocar beleza nisso, pode ser que tenhamos o que chamamos de arte ou poesia. Ocorreu-me agora um poema que escrevi ainda jovem, quando tinha uns 20 e poucos anos, cujo título era Meus Olhos Trançados Comovi-me. É um pálido exemplo de desconcerto, um dos primeiros poemas que escrevi. Peguei o substantivo comoção, o substantivo vi-me, o verbo ver, a preposição como, o pronome me, uni tudo para dar um sentido mais amplo a tudo o que sentia e queria dizer.
São várias palavras e uma só depois de fragmentadas e unidas. Porque não via talvez as coisas de forma que todo mundo via, então meus olhos eram trançados. Mas escrever é uma arte, uma forma de artesanato primitivo, semelhante ao modo como os índios fazem os seus cestos. Exige dedicação e delicadeza. Eu precisava ver a mim mesmo como tal pessoa a que elabora a arte, o cesto. Então, a construção e a desconstrução. Da comoção, eu mesmo me comovi por me ver assim, e foi como eu me vi, a associação ao trabalho artesanal. Então, é um desconstruir diferente ao modo de pegar um martelo e quebrar tudo sem um objetivo maior, mais belo e profundo. É um processo no qual é necessário entender a função de cada palavra isolada, depois fragmentá-las e organizá-las para reconstruí-las, de tal forma que consiga dizer o que penso de mim e de minha arte, ao mesmo tempo em que tento fazer algo belo esteticamente. Vejam que associo o manual tato, trançar o vime, com aspectos psicológicos da arte, olhos trançados, confusos em certo sentido, ao sensorial ver e também ao sentimento. Desta forma, desconcertei uma coisa e construí outra nova, com a fragmentação, unificação da palavra. E por que fez isso dessa forma? Porque o português me permite, e só o português me permite. É um orgulho dizer isto, porque é o meu idioma e ele me permite reconstruir coisas nas quais posso achar beleza até desconcertando. Não é um poema que se possa dizer em uma mesa de um bar, porque o seu sentido é transmitido também pela escrita. Digamos que não é popular porque trabalha com a palavra em seu aspecto de fragmentação, unificação, não tão compreensível oralmente. E daí, foda-se! Vivemos em um país pobre, não sejamos mais pobres do que já somos. A arte nos permite isso, criar coisas sofisticadas com o que temos. Não que meu poema seja tão sofisticado, não o julgo assim, é bastante simples, mas só tinha as palavras e as mesmas, e procurei fazer o melhor com elas. É uma pena que a palavra não seja admirada em nosso país, mas é da falta de compreensão dela, da palavra, que cometemos os maiores erros. Não compreendemos os discursos, o que se esconde atrás da palavra, e somos facilmente enganados por todos que a utilizam com fins menos nobres. Eu aprendi a respeitar a arte de consertar as coisas que as pessoas têm. Mas a arte de desconstrução dos artistas, eu sei, talvez não apresente um aspecto prático para a vida aparentemente. Mas lembre-se, muitas vezes para desconcertar alguma coisa e construir de novo outra, é necessário saber muito bem para que cada coisa serve, onde cada peça se encaixa. Talvez então, a função de um artista no mundo seja entender e demonstrar que as coisas prontas, por mais que tenham sua função, também não são capazes de dizer tudo o que queremos de uma só vez. Talvez as coisas prontas nos causem tédio, ou de que, de forma nenhuma, digam o que precisamos dizer, apesar de nosso rico vocabulário. E aí é preciso desconcertar e consertar de novo, de outro modo maior, mais belo e comovente. Jornalista Marcos Henrique Guimarães, poeta e escritor, membro do Coletivo de Cultura, estrela da encruzilhada do deputado estadual Dr. Antenor. Muito obrigado.